Henker que vive duas vezes, capítulo 681, Alforone, 2. Bem acima do distrito externo, Harmonia olhou com indiferença para o ovo redondo sob seus pés. Ela parecia deslumbrante, como se seu rosto inexpressivo tivesse sido esculpido e criado em pedra. Sua beleza era tão extraordinária que ela exalava uma sensação de mistério. O momento que Harmonia ansiava, a criação de um ovo, havia chegado. Sua única tarefa era devorar o Rui Beng e despertar o rei Balk que havia adormecido nas profundezas do vazio, preso no vazio. No entanto, por algum motivo, ela não parecia nada feliz. Harmonia apenas olhou para as sombras oscilando ameaçadoramente ao longo da superfície do ovo. Não, as sombras estavam se transformando em uma névoa que lentamente se tornou cada vez mais negra. Oh Ryo, normalmente você está sempre abraçando um grande ursinho de pelúcia e sorrindo suavemente. Para onde foi toda essa suavidade? Por que sua expressão é tão fria? Uma risada estranha ecoou atrás de Harmonia. Foi uma risada que Harmonia ouviu inúmeras vezes enquanto traçava e executava seu plano, então ela achou familiar. Virando a cabeça, Harmonia viu Ivolk sozinho enquanto ajustava seu monóculo. O olhar de Ivolk estava firmemente fixo no ovo. Harmonia estreitou os olhos. Como você saiu? Os guardiões pertenciam à torre. Eles estavam subordinados ao sistema da torre e representavam a sua vontade. Eles atuaram como dispositivo de processamento do sistema Tower. Assim, deveria ter sido impossível para Ivolk sair da torre. Se ele conseguisse sair, significaria que os dados do sistema foram completamente excluídos ou que os dados do sistema estavam intactos com um sistema operacional desativado devido a um mau funcionamento do banco de dados de memória. Assim, em praticamente todas as condições, um guardião só conseguia sobreviver dentro da torre. Deveria ser impossível para Ivolk estar por aí, mas... Saí da posição de guardião. Oh Ryo. Ivolk sorriu agradavelmente. Era como se o que ele disse não fosse grande coisa. Um líder deve ler bem o momento e descer pessoalmente aos níveis mais baixos e comunicar-se com seus funcionários. Harmonia não se preocupou em perguntar como Ivolk foi capaz de fazer o que acabou de dizer. Ivolk foi o primeiro guardião e a existência mais antiga dentro da torre. Harmonia há muito abandonou a tentativa de descobrir sua identidade ou origem. Havia muitas coisas suspeitas sobre Ivolk, mas havia um motivo pelo qual Harmonia continuou a trabalhar com Ivolk. Seus interesses estavam alinhados. Ivolk odiava a torre mais do que qualquer outra coisa no mundo. Então, agora mesmo. O escritório central está uma bagunça. Na verdade, joguei minha carta de demissão na mesa e fui embora. Todos dentro da agência provavelmente estavam distraídos e ocupados por causa de Yon-Woo e da invasão dos mundos celestiais no 77º andar. Era óbvio o que aconteceria se o guardião-chefe do departamento central desaparecesse. Ivolk mencionou sua demissão de uma forma muito divertida, mas era óbvio que tudo devia ter sido calculado. Ele acrescentou: Oh Ryo, claro, isso não significa que me tornei imprudente e disposto a descartar aqueles que concordaram em se juntar a mim. Também deixei uma dica relacionada ao banco de dados da memória externa, para que quem o encontrar possa fazer um backup separado. Simplificando, ele planejou testar as habilidades de seus seguidores e eliminar os não qualificados. A verdade é que o gabinete central estava em completa desordem. O sistema da torre não estava funcionando corretamente e logo iria quebrar. A encarnação do sistema, Alforone, também ficou paralisada desde que sua fé foi extorquida. Além disso, Yon-Woo invadiu o sistema aqui e ali, então o sistema ficou essencialmente paralisado. Os deuses vão começar a causar confusão. Harmonia parecia ver claramente o que iria acontecer no mundo celestial. O escritório central estava em perigo e em completa desordem. O mundo inferior estava envolto em trevas e Alforone e Yon-Woo estavam em conflito um contra o outro. Essencialmente, os deuses estavam presos no mundo celestial, sem nenhum outro lugar para ir. Enquanto isso, eles tiveram que observar impotentes o Rei Negro despertar lentamente das profundezas da torre. Além disso, eles teriam que assistir impotentes enquanto o Rei Negro lentamente assumia o controle da torre. Os deuses e demônios do mundo celestial não tiveram escolha senão ficar aterrorizados. Eram existências que consideravam a morte um conceito completamente irrelevante para eles, de modo que perceber que as coisas que se pensava serem aplicadas apenas aos insetos do mundo inferior estavam se aproximando de sua porta da frente. Tal medo e terror apenas ajudariam o Rei Negro a espalhar ainda mais a sua influência. Então, tudo terminaria como se tudo fosse apenas um sonho. O mundo inteiro cairia no sonho do Rei Negro. No entanto, se há uma coisa lamentável é que mais deuses não ficaram presos no ovo. Sha Yon-Woo. Oh, é um pouco estranho me ouvir chamar o nome dele tão facilmente. De qualquer forma, não sei o que Sha Yon-Woo está planejando. Os olhos de Ivolk brilharam através do monóculo. Do tutorial até o presente, vendo todas as coisas incríveis que Yon-Woo havia alcançado, Ivolk ficou cheio de expectativa para ver o que Yon-Woo lhe mostraria a seguir. Enquanto a maldita torre fosse destruída, Ivolk não se importava se Harmonia obtivesse a vitória ou se Yon-Woo estabelecesse algum tipo de retorno. Ainda assim, não podemos simplesmente desperdiçar uma boa oportunidade como esta. Ivolk ergueu os olhos por um momento e viu o 98º andar, que era difícil de ver claramente do seu ponto de vista. Ao contrário dos andares inferiores, as sombras não haviam atingido o 98º andar,
Então o piso do mundo celestial ainda emitia uma luz fria. Também tremia precariamente, como se a luz pudesse apagar a qualquer momento. Atualmente, Zeus provavelmente estava cumprindo fielmente seu acordo com Ivolque. Harmonia não olhou mais para Ivolque. Afinal, eles quase alcançaram o objetivo comum, então era hora de cada um seguir seu próprio caminho. Independentemente do que Ivolque estivesse planejando, Harmonia não se preocupava. No entanto, uma questão ainda a atormentava. Bran, Harmonia fechou os olhos silenciosamente e conjurou o nome de alguém que ela nunca mais veria. Clarão. Em um instante, Harmonia foi imersa em uma luz negra antes de seu metamorfose ser liberado. Um grande dragão que parecia grande o suficiente para cobrir toda a área fora da torre apareceu. Rugido. Seu rugido abalou a área fora da torre. Harmonia estava se preparando para partir e fazer o que tinha que fazer. A partir de agora, foi a vez dela iniciar a cerimônia de incubação. Uma força desconhecida está tentando obter o controle do sistema. Peças estavam sendo esmagadas e dilaceradas. Uma força desconhecida penetrou parcialmente na unidade de controle. A função de comparação do sistema foi infectada. A função de cálculo do sistema foi enfraquecida. A função de julgamento do sistema cessou a operação. As coisas estavam sendo arruinadas. As operações de comando foram neutralizadas. Devido à incapacidade da unidade central de processamento de informações, é necessário muito tempo para coletar e interpretar informações. Há um atraso de rede temporário entre o servidor e o cliente. A restauração não era mais possível. Devido à paralisia das funções do sistema, o poder, imortal, não funcionará. O GH, a voz de Alforone tremeu ligeiramente. Se o confronto continuasse nesse ritmo, seria muito difícil para ele. Ele soltou um gemido de dor, já que o ataque da espada trovão de Yon-Wu foi interrompido. Seu braço esquerdo, a menos que Alforone bloqueasse todos os seus sentidos, ele teria que sentir a dor. No entanto, ficou claro que Alforone estava mais envergonhado do que magoado. Sua habilidade característica, que deveria funcionar automaticamente, estava com defeito. A sub-habilidade, Regeneração, está prestes a ser ativada no lugar do poder, Imortal. Uma força desconhecida bloqueia parcialmente a ativação da habilidade, Regeneração. Muitos venenos diferentes apareceram. Habilidade, Veneno sem forma, está ativa. Morte, está sendo transplantada. A luz não conseguia mais cobrir o braço esquerdo decepado de Alforone e, em vez disso, uma sombra negra grudou no braço e tentou penetrar por dentro. Não vai correr bem. Eu não passei por todos os tipos de problemas para interromper suas malditas habilidades exclusivas por nada. Você fez muitas pesquisas sobre mim. Vou considerar isso um elogio. Yon-Wu riu cinicamente. Desde que Yon-Wu decidiu realizar o ataque ao Alforone, e depois de saber que Cronos havia sido derrubado por Alforone, e como a última vontade do rei marcial era que Yon-Wu superasse Alforone, Yon-Wu passou uma quantidade incontável de tempo pesquisando como derrubar Alforone enquanto aperfeiçoava sua espada Yin. Felizmente, Yon-Wu tinha muitos dados sobre Alforone. Havia as informações que seu irmão viu na simulação que realizou em seu relógio de bolso, as experiências que seu pai teve e as coisas que Yon-Wu aprendeu enquanto competia com Alforone na biblioteca Shangong. Com base em todos esses materiais de referência, Yon-Wu criou diversas estratégias. Ele invadiu o sistema da torre usando a espada Yin e interferiu na ativação dos poderes de Alforone. Ao revelar publicamente sua identidade, Yon-Wu extorquiu a fé que fluía para Alforone. Ele foi capaz de danificar a forma espiritual de Alforone completando a foice. Assim, foi por essas razões que a morte pôde ser transplantada à força por meio de veneno. Não importa quanta fé fosse extorquida do lado de Yon-Wu, certamente haveria um limite. Isso porque Alforone já existia na torre há muito tempo, permitindo-lhe deixar sua marca em todas as partes da torre e criar inúmeras conquistas e lendas. Assim, Yon-Wu teve que diminuir as habilidades físicas de Alforone usando outro método. Uma vez que a imortalidade falhasse e a morte batesse à porta de Alforone, esse medo por si só seria um golpe aparentemente irrecuperável para Alforone. No entanto, ele ainda é forte. Ao contrário de seu sorriso aparentemente relaxado, Yon-Wu estava ficando um pouco impaciente. Ele obviamente foi capaz de usar vários movimentos para atingir o nível de Alforone. Yon-Wu também abalou os alicerces da posição divina de Alforone como a encarnação do sistema da torre. Esta foi uma conquista que ninguém jamais havia alcançado durante a longa história da torre. Mas esse era o problema. Ainda era um confronto acirrado. Não foi uma vitória esmagadora. Devo considerar isso óbvio e esperado, já que ele é filho do demônio celestial? Não é fácil. Mesmo que não fosse pelos seus domínios, Alforone já era forte. Ele também possuía grandes habilidades em artes marciais, presumivelmente o suporte celestial, e o surto ocasional de passos de governação do demônio celestial era muito intimidante. Não foi à toa que ele conseguiu manter firmemente sua posição como número 1. Este aparente impasse inevitavelmente afetou o plano de Yon-Wu de destruir Alforone e a torre. Além disso, o problema era: a missão do cenário, ambição e do Rei Negro, está prosseguindo sem problemas. O Rei Negro está satisfeito com a batalha por procuração entre seus clones. O demônio celestial está observando silenciosamente a guerra por procuração.
A questão era que Yon-woo não tinha ideia do que o Rei Negro e o Demônio Celestial estavam pensando. Por mais que Yon-woo tentasse não prestar atenção nos dois, não foi fácil. O Rei Negro estava tentando acordar de seu sonho, enquanto o Demônio Celestial ficava à margem, aparentemente sem intenção de intervir, mesmo que seu filho estivesse em perigo de morrer. Ambas as existências eram muito pesadas para Yon-woo. Além disso, Yon-woo não sabia o que Harmonia e Volk estavam pensando e planejando. Eventualmente, Yon-woo determinou que uma nova ação era necessária para quebrar o tenso confronto e mudar o rumo da batalha. Como pensei, preciso da espada brilhante Tai Chi Pangu. O rei marcial havia declarado o fato repetidas vezes no passado. Ele havia dito que a espada brilhante Tai Chi Pangu era necessária para lidar com Alforone e destruir completamente o sistema da torre. A questão era se existia uma espada Yang. Mas não há como aprender a espada Yang em meu estado atual. Assim como os membros da tribo de um chifre que não conseguiram adquirir a espada Yin devido ao seu atributo solar subjacente, era impossível para Yon-woo adquirir a espada Yang, já que sua principal característica era baseada na espada Yin. Foi um dilema. Eu esperava encontrar uma solução assim que exuviasse. A exuviação está em andamento. 24, 25, 26%. Talvez devido à esmagadora fé extorquida que avançava, a taxa de exuviação de Yon-woo foi muito lenta. Como resultado, seu despertar do sétimo passo também estava progredindo notavelmente lentamente. No final, só restava uma opção. Mas isso é, os olhos de Yon-woo se estreitaram. Caramba, é tão chato que não podemos ajudá-lo em nada. Fante mostrou os dentes enquanto observava a torre ser tingida de preto. Sua expressão desamparada refletia seu lamento interior. Ele também ficou incomodado com o fato de Yon-woo ainda não ter dominado a espada brilhante Tai Chi Pangu. De acordo com o rei marcial, não foi possível destruir completamente Alforone e o sistema da torre sem ele. Naquela época, a irmã de Fante, Edora, que observava a torre em silêncio, falou com um tom de voz suave e baixo: não. Há uma maneira de ajudar. O que? Ajude-me a me tornar o familiar de Yon-woo. Que bobagem você está vomitando? Fante pulou freneticamente para cima e para baixo sem perceber. Para pedir permissão para se tornar familiar de Yon-woo. Ele sabia que Edora estava buscando a morte para se juntar à sombra de Yon-woo. Pense sobriamente. Ele não dominou o Yang. Não é possível para ele dominar a espada Yang. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.